A paz do Cristo serve, irmãos. Hoje, 6 de fevereiro de 2021, sábado. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje a narração que os apóstolos contaram para Jesus tudo o que eles estavam fazendo, curando e ensinando. Então Jesus viu que de fato eles estavam trabalhando muito, já que havia muitas pessoas procurando. Jesus disse: então vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E eles foram então na barca e foram para o lugar deserto. Então muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, e saíram pessoas de todas as cidades, de várias cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Vimos que de fato essas pessoas queriam estar na presença de Jesus e dos seus discípulos. Então existem vários motivos pelas curas, pelas libertações, pelas palavras que alimentavam seu espírito, pela esperança, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao chegar lá, chegaram primeiro que os discípulos que Jesus. Quando eles desembarcaram, seus discípulos desembarcaram, Jesus viu a grande multidão que os esperavam e teve compaixão dessas pessoas, porque eram ovelhas sem pastor. Então Jesus começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus está dizendo para os seus discípulos que é justo que eles descansem, porque afinal de contas estavam trabalhando muito. Diz a Sagrada Escritura que muita gente saíam e chegavam, que eles não tinham tempo nem de comer. Então Jesus diz: é justo que um trabalhador receba seu salário, o alimento, o descanso, né? Mas quando Jesus viu aquela multidão que correram ao encontro, que se sacrificaram, que foram correndo mesmo a pé e que chegaram inclusive antes deles que estavam de barco, Jesus teve compaixão, porque viu que eles de fato precisavam de algo. Que de fato eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha perdida nos pastos da vida, não sabendo o que comer direito, correndo riscos de vida ou de morte, com predadores, etc. Então essas pessoas estavam como essas ovelhas. Elas precisavam de direcionamento, elas precisavam da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho, do alimento vivo espiritual para a vida eterna. E Jesus viu tudo isso e sentiu compaixão. Jesus disse: olha, é justo que descansem, mas olhe como estão os irmãos sofrendo, necessitados. Vamos nos sacrificar um pouco mais. Como se Jesus estivesse dizendo assim para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Partindo para a meditação deste Evangelho de hoje, quantas vezes nos encontramos também enquanto discípulos missionários, enquanto pessoas que trabalhamos na paróquia, nas pastorais, os movimentos, cansados, fadigados pelo dia a dia, pelo cansaço, porque trabalhamos muito, porque atendemos muito, e que de fato Jesus vai dizer para nós: sim, vocês merecem um descanso. É possível descansar, sim, é possível sim. A pastoral, um movimento, tirar algumas semanas de descanso, não tem problema nenhum. Mas Jesus olha para nós e vê quantos irmãos não têm o que comer. Não têm o que comer fisicamente, não têm o que comer espiritualmente, psicologicamente.
E Jesus nos incentiva, sim, vocês têm direito a um descanso. Mas será que eles não têm direito também a comer? Comer do pão vivo descido do céu. Comer da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma atenção. Ou será que queremos fazer a nossa vontade e descansarmos de qualquer jeito, de qualquer maneira? Será que não sentimos compaixão dos irmãos, mesmo quando estamos cansados, ou mesmo quando nós não estamos cansados, que é o nosso dia de trabalho, que é a nossa hora de trabalho, seja na igreja, seja na pastoral, no movimento, mas também no seu trabalho secular mesmo, lá no escritório, lá na loja onde se trabalha? Será que nós não temos misericórdia e compaixão desses irmãos que vêm ao nosso encontro para nós podermos atendê-los com dignidade, com amor, com respeito e dar o nosso máximo para que eles tenham vida plena, vida em abundância, principalmente nós que somos missionários, principalmente você que é chamado a ser missionário, e somos todos nós chamados a ser missionários se somos batizados, missionários em casa, missionários na rua, no escritório, no trabalho, na faculdade, com os nossos familiares. Devemos olhar para todos esses nossos irmãos e termos misericórdia e pedir a Deus por eles e fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nos é devido, nos doar de maneira total e completa, assim como Jesus Cristo se doou de maneira total e completa na cruz. Jesus poderia salvar a humanidade com uma única gota do seu sangue, mas ele quis doar tudo, sem deixar nada de reserva, para nos mostrar o tanto que ele nos ama, para nos mostrar a loucura do amor de Deus manifestada na cruz. Que nós também possamos, a exemplo de Jesus, nos desgastar de maneira total e completa, para que tantos irmãos também possam encontrar Jesus e serem salvos. Nessa terceira etapa da Lectio Divina, possamos rezar a Deus, pedir a Deus. E se talvez nós somos essas ovelhas sem pastor, que o Senhor possa providenciar para nós, nos enviar para nós pessoas que possam nos ajudar a encontrar o caminho dele, que possa orar, rezar por nós, pedindo a cura e a libertação, possa orar e rezar por nós, pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, a graça da saúde física, da saúde psíquica, emocional, afetiva e principalmente da saúde espiritual. Senhor, nós te pedimos tudo isso, Senhor. E te pedimos também, Senhor, enquanto discípulos missionários, que nós possamos de fato te ajudar, a ajudar os nossos irmãos que estão como ovelhas sem pastor. Capacita-nos, ó Senhor, com todos os dons e graças necessárias e nos dê principalmente a graça da compaixão, de compadecer-se com as dores dos nossos irmãos e nos desgastarmos também para que eles possam te encontrar, assim como nós te encontramos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.